Papo Cinéfilo, o talk show do canal mais cinéfilo da internet. Eu tô aqui com o Rodrigo Baldin, do Clube Sec, para falar um pouquinho sobre reboots, remakes e sequências. Seja bem-vindo. Obrigado. Então, essa semana a gente tem aí estreando mais um Caça-Fantasmas. Esse filme configura como um reboot, uma sequência, um remake, qual que é? Eu aposto mais que é um reboot mesmo, acho que eu vou na linha até das atrizes, né? Porque claramente deve seguir uma nova franquia, com um ar renovado, pegando até a onda de novas personagens importantes, personagens femininas importantes no cinema. Como é que a gente diferencia, assim? Principalmente reboot de remake, que de vez em quando dá uma confusão, né? Classificar eu acho fácil, né? Definir eu acho fácil. O difícil é a gente, quando pega um outro Misto. exemplo, e aí o que a gente coloca como remake ou como reboot. Eu imagino que um remake basicamente pega aquele filme e Conta a mesma conta a história mesma história. daquele jeito. E aí de novo. o que é positivo são novas tecnologias, novas técnicas, novos diretores, roteiristas que vão colocar um ritmo diferente no filme. Eu acho que isso é bastante positivo. Já um reboot indica que vai ter um caminho Vai mais longo. recomeçar a franquia, talvez só com os mesmos personagens, o mesmo ambiente ali, mas a história pode ser outra. Exato. E aí, assim, em sequências, podemos ter sequências dentro de novos reboots e eventualmente aí o remake de de antigas sequências. Isso também pode acontecer. Acho que um exemplo bastante positivo na minha opinião, um reboot é o Star Trek. Eu gosto bastante dos dois filmes que eles colocaram ali. Eles usaram a ideia de uma nova linha temporal, teve o retorno do vilão no filme, era Nero, se não me engano o nome dele. Nero, né? Não era isso? Do Eric Bana? Não. Ah, o Eric Bana. Eu acho que era. Era Nero, sim. E aí ele volta, então ele mexe com aquela linha do tempo, então abre... Você dá uma justificativa ali Dá uma pra justificativa outro que caminho. ficou boa, que ficou orgânica. Eles ganham uma linha nova, ganham um fôlego enorme para continuar por vários anos, por vários filmes, espero, porque eu gosto bastante de Star Trek. Sem deixar os filmes de Star Trek da década de 80 se perderem nesse caminho. Então, Eles não deixam de fazer sentido. não deixam. Inclusive, cenas que acontecem nos filmes nos primeiros filmes de Star Trek, as cenas se repetem às vezes invertendo um personagem, como a cena linda cena do Kirk e do Spock. Do Kirk e do Spock, que eles invertem no original o Spock que está dentro daquela câmara, no filme, no novo filme tá o Kirk, então isso tá lá, então dá aquela ideia de... Quem já assistiu vai pegar a referência. Mas não é só uma referência, é uma coisa que eles brincam de... Na minha opinião, eles querem dizer o seguinte, que algumas coisas vão acontecer, algumas coisas... Não adianta mudar a linha do tempo, aquelas coisas vão se repetir. Então, algumas pessoas vão morrer, algumas pessoas... Percebe? Então, alguns conflitos vão acontecer, que remete ao filme anterior. Então, acho isso um exemplo ótimo Bom reboot. Bem um bom feito. reboot. Agora, a gente pensando nos filmes que saíram em 2015, no ano passado, ali teve um monte de filme que misturou um pouco esse conceito de sequência, ou é um reboot, ou é um remake. Remake nem tanto, mas mais sequência e reboot. Então, a gente teve o Star Wars fazendo isso, o Mad Max fez isso, acho que o Jurassic World, mais ou menos, dá pra dizer que fez alguma coisa parecida com isso. Até o Creed, eu acho que fez isso também. Eles todos foram pra essa linha de misturar sequência, então ele continua na mesma linha temporal e tal, mas ele rebuta a série meio que iniciando uma nova franquia. No caso do Star Wars, eu amo Star Wars e nem por isso a gente tem que deixar de identificar os vários problemas que acontecem ali, né? Mas é uma franquia que se permite esses erros, porque todo mundo vai perdoar o que está acontecendo com Star Wars, porque todo mundo quer ver a um gente Star quer Wars ver novo. Star Wars novo e acabou, então mesmo... Não, eu acho até que eles tinham que fazer alguma coisa assim, né? Não dava pra você lançar um Star Wars depois de tanto tempo sem fazer referências, sem dar uma piscadela, assim. É mais do que uma piscadela, mas enfim. E parece sem um fazer absoluto essa- controle da Disney em cima disso, porque Star Wars, eles fizeram um reboot, que tem uma pitada de remake aí, porque eles Porque absorvem... eles aproveitaram muito da história e do original. roteiro, a ordem das coisas, enfim, os elementos que aparecem ao longo do filme. É uma sequência, É uma sequência. então são os três num filme só. E
todo ano vai ter um filme novo. Estamos falando de colocar spin-offs intercalados aí, então vai ter um por spin-off, ano. mais um outro filme, spin-off, né? E esses spin-offs, eles também funcionam como prequels, porque o próximo Rogue One vai aparecer num período... Entre o terceiro e o quarto Exato. filmes. Exato, que é o... Então é um Vai ter prequel Darth para Vader. Nossa, é um prequel para a trilogia antiga pois e é. a nova. É tipo Pois é. nó na cabeça. Pois é. Pensando nesses filmes que resgatam um pouco a sua infância, que pegam um personagem que já tá ali no imaginário popular, no imaginário coletivo e tal, a gente pode pensar em filmes de super-herói em geral, filmes do Batman, por exemplo, que a gente não tem necessariamente uma sequência sempre, a gente tem, assim, várias versões para essa história e isso não chega a ser um problema, né? De você Então, ter- não são reboots, certo? Eu não entendo que são reboots. Então, eu acho que são versões diferentes, É. adaptações, não é nem adaptação porque não é a mesma história. Exato, eu não acho que são reboots porque não são personagens que a gente daqui a pouco fala de mais personagens que seguem essa mesma linha, mas a gente pode contar a história do Batman, N uma vezes. nova história por ano, que vai ser divertido, que vai ser legal, que é um personagem Mas o mais louco é que você conceituado. pode ter outro Batman. Tipo, você não tem sempre o mesmo Batman. Mesmo Sim. sendo o mesmo personagem, você Sim. tem um Batman do Michael Keaton, que não tem nada a ver com o do Ben Affleck, nem com o do Christian Bale, E muito nem menos com com o o do George George Clooney. Clooney. E ainda dentro desse universo, vamos para talvez a quarta ou a quinta releitura de um Coringa. São exemplos de personagens que, na minha visão, são atemporais. Você pode pegar esses personagens e adaptar em várias histórias que vai ficar bom. São arquétipos, São não arquétipos, são só é. um personagem Como específico. o 007 é um outro exemplo de personagem que você pode pegar colocar o 007 para fazer uma missão no espaço, nascido em outro planeta, que ok, você tem aquele personagem funcionando, que gerou um debate caloroso aí quando o Daniel Craig disse que não ia mais participar. Porque aí quem vai ser Quem o vai próximo ser o 007 próximo 007? e até que ponto você mantém as características necessárias para ser um 007, né? E já teve um alvoroço quando colocaram um ator loiro, né, para fazer o negócio. Então, assim, por que não podia ser o 007 uma mulher? E aí, quando teve o boato da Gillian Anderson. Anderson, que quem não gostaria de ver Não, ia ser sensacional. ou mesmo Ou o Idris Idris Elba, Elba, que foi a primeira grande aposta do público. Aposta não, né? Pedido, né? A galera vai... Eu gostaria muito. Por que não? Por que a gente não pode ser negro, sabe? Porque ele já foi vários atores diferentes, que, tipo, ele não vai ser o Daniel Craig mais, então pode ser qualquer um, né? Desde que você mantenha o fato de que ele é um agente secreto, tem certas características ali, mas mesmo isso também já foi pro saco. Outro personagem outros personagens dentro de um universo que funcionam bem em várias adaptações, inclusive mudando gênero e raça e tudo mais, são os personagens de Sherlock Holmes. Sim, você pode ter ele mais badass, assim, mais durão, que nem o Robert Downey Jr. Ou a Doutora Watson. Onde tem a Doutora Tem uma Watson? série que tem a Doutora Watson, que é uma atriz asiática. São personagens que você pode adaptar em qualquer tempo. Sim, Você o próprio pode- Sherlock da série é totalmente diferente e eles vão fazer uma brincadeirinha de mudar o tempo, né, num episódio Sim, especial e tal. Então, você O não... primeiro episódio de Sherlock com o Cumberbatch, ele segue muito bem o primeiro conto do Conan Doyle e tá lá, completamente adaptado para os dias de hoje. Sim, Então, não faz diferença nenhuma, né? Tem até a brincadeirinha dele colocar o chapéu e não sei o quê, Sim. uma coisa que parece mais antiga ali, mas... sim, a maneira como ele descobre tudo sobre o Watson tá no primeiro conto, que ele olha falando, sua mão, a Seu tonalidade da tua relógio, pele, o seu relógio, você lutou no Afeganistão, né? Então tá tudo lá. Então isso pra mim não entra nessa linha de reboot, de remake, são personagens que a gente pode fazer Novas versões. novas versões, novas leituras que podem fazer muito sucesso. Acho que a maioria fez desses personagens, mesmo 007 com altos e baixos, acho que a série é indiscutivelmente sempre um prazer ver um filme novo. Eu não consigo defender o Spectre, tipo, de jeito nenhum, mas enfim. Até então tava indo bem. Acho que o grande problema do Spectre é que ele não é um 007 do Craig. Spectre Ele tá no tava tema. indo numa linha, mas ele não... Spectre tá no nosso tema nesse debate que a gente tem aqui hoje. Porque Spectre, pra mim, ele tenta rebutar uma coisa mais antiga ali, mas ele Ele tava no meio de uma devolve. sequência. eu acho que ele devolve. Eu Como acho que assim? ele não. Nós temos uma sequência de filmes com o Daniel Craig, com aquele personagem Sim. específico. Os arcos estão bem definidos, o amor dele, não sei o quê, a Amy, lá.
Mas quando eles vão lá pro último filme, e convenhamos, os filmes bons do Craig não tem muito a ver Com os outros com 007, os outros é quase, na 007, verdade, né? ele é meio que uma missão impossível, É. né? Ele Mas- foi indo pra um lado diferente, Mas né? ainda mais possível, né? Não, Sempre é uma versão mais possível realista. é, Realista. é. Só que assim, o Spectre pra mim devolve o 007 Do de onde Roger eles Moore. pegaram, sabe? Então assim, agora vamos fazer um Sim, filme mais cômico. mais cômico, com mais absurdos, com os absurdos de 007, que são divertidos de ver na tela e tal. Só que realmente não é. Com aquela linha que você tava seguindo com o mesmo ator, mesmo... Acho que não... Mas Você mas fingir que isso é uma entendo essa sequência, mensagem. aí eu já acho um pouco forçação de barra. Eu acho o pior filme da era Craig, sem dúvida, mas eu senti isso. Senti essa Eu coisa entendo de a que. intenção deles, mas assim, por exemplo, você tem uma sequência que rebutou de Mad Max ou de Star Wars e tal, mas assim, o que eles fazem? Outros personagens fazem essa função de trazer de volta um espírito mais antigo da série. Não pegar um mesmo personagem, descaracterizar ele completamente de um filme pro outro, Sim, isso que é passou, sei lá, verdade. um ano, Isso é verdade. e aí tentar resgatar o espírito da série. Fica a Aí impressão fica de que falso. foram 4 filmes Pra nada, né? Você Pra- estragou o que você vinha fazendo para até então. construir o canastrão que são os outros Só que agentes. nada levava aquilo. Não, nada Né? levava Só o aquilo. último filme que tenta construir isso, então não fez muito sentido. Não é. Mas com tanta sequência e remake, reboot, spin-off, universo, enfim, tá cada vez mais difícil a gente achar alguma coisa original realmente nos cinemas, né? Por que será essa... Bom, tem N motivos, né? Mas por que você acha que são... Eu acho que o principal é o sucesso da TV. E o sucesso muita série boa, não é só muita série, é muita série boa sendo produzida para conteúdo on demand. E eu acho que é bem por aí que isso acontece. Por quê? Eles evitam arriscar. Sim, você já... Quer dizer, é sempre um risco quando você lança uma série nova, né? Mas você já tem... Porque coisa nova tem. Filme independente, histórias Tem. novas tem. Mas você pensa, sei lá, grandes estúdios, assim, grandes Pois é, coisas, aí cada que tá vez o buraco. menos originais. Aí que tá o buraco. Então, o filme pode ser bom, não é um Sim. problema necessariamente Não, fazer. lógico, que nem a gente tá falando, Star Wars é bom, os filmes da Marvel são... Pode ser que o Tarzan bons. chegue aí com live. Então, não sei. Pode Enfim. ser que chegue o Tarzan arrebentando. Tenho minha fé em Caça-Fantasmas, mas enfim. Mas então, Caça Fantasma ele tá fazendo um reboot, mas ele tá substituindo os personagens masculinos. Claramente existe uma mensagem ali. Sim, Necessária ele pro tem uma momento. função. Ele não tá só sendo um caça-níqueis ali, pegando, não, deixa eu aproveitar aquela memória afetiva que você tinha Isso. e trazer de volta, né? Isso. Então, assim, contanto que os personagens de fato funcionem, que eu acredito que funcionarão, eu acho que isso chega numa onda de personagens, como a gente falou no começo, de personagens femininos. Então, eu acho que isso é válido. TV sai na frente com esse tipo de coisa, hoje, né? TV investe muito mais. Então, você pega desde as grandes séries, que são Game of Thrones, Walking Dead, são várias séries que já tratam essa questão da diversidade com muito mais liberdade, Sense8 principalmente, trata a questão da diversidade sem pudores. Não tem nenhum problema em mostrar o Renly Baratheon sendo depilado pelo Loras. São dois personagens importantes dentro da trama. E eles não são definidos por não isso, são definidos por isso. Né? Isso em Game of Thrones. Então você pega também em Walking Dead, você tem o Glenn, que é um asiático, que a característica dele não é o asiático porque ele é nerd ou porque ele não sei o quê. Sabe? Percebe? Então a TV quebra mais os estereótipos do que com muito mais coragem do que o com muito cinema. mais naturalidade, assim, pra TV às vezes não é uma questão. Assim. Tipo, você bota ali um monte de personagem feminina boa em Game of Thrones porque faz sentido na história e acabou. E não porque eu quero, né, deixar um recado aqui, que nem Caça-Fantasmas. Tipo, você quer deixar um recado, então você tem que reforçar e botar todas elas sendo mulheres. Tipo, você não precisa disso na TV. E aí quando o cinema enxerga que a TV está fazendo isso com uma qualidade absurda, num volume absurdo, pegando bons atores para... Roubando até bons Roubando diretores. bons diretores e bons atores para terem a agenda presa aí por meses.
Então vamos pegar um personagem que já está consolidado, uma série que já está consolidada, todo mundo gosta disso, tem saudade. Todo mundo já... Vamos Ainda colocar mais de novo você e- pegar de uma época específica, uns 20, 30 anos atrás, né? Que faz muito tempo. Ah, nossa, minha infância. Essa é a minha impressão. Eu acho que isso é uma maneira, eles fazem isso porque eles estão acuados com o sucesso da TV. Tem alguma sequência ou reboot ou remake que você realmente esteja otimista dos que já foram anunciados aí para o futuro? Não, eu tô mais interessado e mais assim com expectativa mais alta nas histórias que serão contadas dentro de universos já consolidados, Spin-offs. como Esquadrão Suicida? Esquadrão Suicida, um spin-off de Harry Potter que também está no final do ano, o próprio mais Rogue One. fantásticos. Então acho que isso Essa é a tendência agora. esse é o ano de spin-offs. O que o ano passado fez com remakes e Sequências mistas de reboots. Esse ano é o ano do spin-off. Esse ano de spin-off, acho que Vamos esperar pra ver, então. é isso aí. Bom, temos aqui algum presentinho aí pra galera. Ouvi dizer que você trouxe uma coisa bem bacana. Conta mais. O Clube Sec é um plano de assinatura mensal de cinema em cena, em que o associado ele recebe 2 filmes com críticas exclusivas do Pablo Vilaça, né? Então, no primeiro mês nós tivemos Todos os Homens do Presidente e Uma Rua Chamada Pecado, Marlon Brando jovem, Marlon Brando. Então a gente vai lançar um desafio e para ver quem fica com o primeiro mês do Clube Sec. Bom, para participar, você tem que colocar nos comentários qual filme você gostaria que ganhasse um remake, quem seria o diretor e que ator faria, ou atriz, faria o protagonista. Então a resposta mais maluca mesmo vai Ganhar esse ganhar esse presentinho. presentinho aqui. É Então isso aí. caprichem na criatividade, porque vai ganhar a mais maluca, a mais criativa, que a gente vai querer ver esse remake acontecer. Vale comentários tanto no YouTube quanto no Facebook. É isso aí. Vejo vocês na próxima. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.